PSOL foi fundado por petistas, por gente que veio do PT. Então, aquelas referências que estão na origem do PT, essas tendências que você descreveu aqui, trotskistas... Ah, sim, tem a igreja também, que eu esqueci de falar, que também, não é nada disso. Né? Então, essas correntes de esquerda, que fazem parte da história do movimento socialista, que estão na origem do PT, também estão na origem do PSOL. Porque a origem do PSOL é de petistas, gente que saiu do PT. Mas qual o motivo da ruptura? A ruptura que deu origem ao PSOL é a expulsão de um grupo de parlamentares em 2003, quando foi votada a reforma da Previdência. Havia uma divergência no PT sobre se aquele modelo de reforma da Previdência era o modelo que deveria ser implementado naquele momento. A direção que foram Babá, Luciana Genro, Heloísa Helena e João Fontes. Isso. Foram 3 deputados e uma senadora. Isso. E a direção do PT disse, não tem espaço para divergência nesse caso. Ou vocês votam com o governo ou vocês estão fora. E esse grupo de parlamentares votou contra o governo e foram expulsos do PT num episódio que mobilizou boa parte do partido contra essa expulsão. Né? Mas foram expulsos do PT por votar contra essa reforma. E ficaram sem partidos, vamos fazer o quê? Vamos organizar um partido. O meu grupo político na época do PT não votou contra, nós nos abstivemos. Não votamos nem a favor nem contra, porque a gente não queria romper com o PT naquele momento, a gente sabia que quem votasse contra ia ser expulso, mas nos abstivemos porque também tínhamos críticas àquela proposta de reforma. Nossos deputados tomaram gancho, ficaram suspensos de comissão por vários meses, depois saímos em 2005 por opção própria. Os marcos intelectuais. Os marcos. Então, primeira coisa, Reinaldo, o PSOL é fundado por um grupo de petistas. Então, as referências que estão presentes na história do PT, especialmente nos anos 80 e 90, o PSOL é de 2003, de 20 anos atrás, praticamente, são as referências que estão na origem do PT. Então, tem muito trotskista no PSOL, tem gramsciano, acho que são a maioria, né? Tem marxistas, digamos assim, mais heterodoxos, né, que não se alinham a uma ou a outra tendência, mas essas são as nossas referências, são as referências do movimento socialista histórico. Isso é muito pouco compreensível para o eleitor do PSOL. Tem razão. Para o eleitor médio do PSOL. Tem razão. Aliás, não só para o eleitor médio, para o eleitor, às vezes, claro, com formação política, claro, já mais sólida. Né? O que, do seu ponto de vista sensível, distingue o PSOL? Quais são as pautas concretas da vida cotidiana que caracterizam o objeto programático do PSOL? Ótimo, porque eu acho que isso é complementar ao que o Reinaldo levantou, porque a gente tem esses marcos iniciais, digamos assim, que é o compromisso com uma posição anticapitalista ou muito crítica ao capitalismo, com posições que defendem... Mas um parêntese rápido, a sua mesmo é o quê? Você tem mais um pé no trotskismo? Não, eu sou gramsciano. Gramsciano. O marxista que valoriza a cultura, que valoriza o Estado, que valoriza a disputa de poder, né, que vai se insinuando nos espaços que a burguesia abre. Só na ruptura revolucionária, porque tem muita coisa para fazer antes de lá. Volte ao pé. Bom, essas são as bases iniciais do PSOL, Valfrido, mas o PSOL também vai se adaptando às mudanças que aconteceram no Brasil e no mundo nos últimos anos. Eu acho que tem um marco fundamental que impactou muito o PSOL, que foi a crise do capitalismo de 2008, aquela mega crise que teve como consequência, logo depois, uma grande crise política nas democracias ocidentais, né? Começou no norte da África com a Primavera Árabe, mas gerou um tsunami na Europa, o movimento dos indignados na Espanha, o movimento Geração Arrasca em Portugal, no IDEBO na França, cruzou o Atlântico, chegou no Occupy Wall Street, Josué 132 no México, movimento no Chile e em 2013 no Brasil também. Ou seja, houve uma onda de contestação aos limites da democracia liberal no mundo inteiro. E isso impactou o PSOL, porque acho que isso de alguma forma mostrou para o PSOL que havia espaço para ocupar uma agenda de renovação da esquerda. E foi um pouco isso que o PSOL fez, talvez, nessa última década de existência. Ou seja, ele foi buscar complementar essa agenda histórica que o PSOL reivindica, né, do socialismo do século XX, digamos assim, com uma agenda para o século XXI, que tem no centro os direitos humanos, muitas vezes relativizado pela esquerda mais tradicional, que tem no centro da sua agenda as liberdades individuais, mas não só individuais, as liberdades das maiorias sociais que são negadas até hoje, das mulheres, negros e negras, de setores historicamente excluídos como os LGBTs, os indígenas, que tem no centro da sua agenda a questão ambiental, que ainda se choca com uma tradição desenvolvimentista da esquerda mais tradicional. Em outras palavras, o PSOL que passa talvez a sua primeira década olhando para o PT das origens, olhando para o PT dos anos 80 e dizendo, olha, nós queremos voltar àquele passado, talvez tenha concluído em algum momento que não era mais possível voltar àquele passado, porque o Brasil e o mundo tinham mudado e que era preciso ser uma esquerda do século XXI. E atualiza a sua atuação
se abrindo para os movimentos sociais, para o MTST do Guilherme Boulos, para o movimento indígena da Sônia Guajajara, para o movimento LGBT da Erika Hilton. Começa a se abrir, a entender que não basta só falar com sindicatos, com entidades estudantis, que são as formas clássicas de organização da classe trabalhadora, mas que, para além disso, a gente precisava se conectar com outras lutas e outros processos de resistência que estavam em curso. Eu acho que isso diferencia o pessoal. E isso está um pouco na origem dessa dicotomia que eu trabalho no meu livro, da nova esquerda com a esquerda mais tradicional. Eu acho que o pessoal hoje busca ser a expressão desse processo de renovação da esquerda no Brasil, que está em curso no mundo todo, em particular na Europa Ocidental, na América Latina e nos Estados Unidos. Há um processo de renovação da esquerda e de questionamento aos limites da social-democracia, que foi a corrente hegemônica ao longo dos últimos 80 anos no Ocidente, nas esquerdas. Há um processo de questionamento. Agora, tem um programa pronto, tem um projeto pronto para dizer, olha, não é mais a social-democracia europeia, é isso aqui. Olha, não é mais o progressismo latino-americano, é isso aqui. Não, isso está em construção. Isso está em construção. E eu acho isso uma grande vantagem. Porque um partido que, no momento de tantas incertezas, tem respostas prontas para tudo, tem que desconfiar. Tem que desconfiar, porque é dogma. Num momento com tantas incertezas econômicas, sociais, políticas, onde o mundo não consegue ver o que tem depois da curva, a gente achar que os nossos manuais explicam tudo, realmente é uma prova de fé. Eu fiz, logo que o general Santos Cruz sai do governo Bolsonaro, muito crítico de uma guinada anti-lavajatista que aquele governo dera num determinado momento, eu faço uma entrevista com ele. E a gente conversa por uma hora e meia, e no final eu digo, o senhor me desculpe, general, mas eu sou obrigado a lhe dizer que o senhor é de esquerda. O senhor é favorável à coordenação estatal da economia. O senhor fez uma série de pontuações aqui que me levam a acreditar nisso. O senhor é favorável à distribuição de renda. O senhor é favorável à tutela de maiorias sociais e de minorias. Né? Ou seja, o senhor é favorável a uma democracia em que as maiorias não causem dano às minorias. O senhor é favorável a uma série de direitos sociais. O senhor falou aqui, o senhor é de esquerda. Só não era muito porque é lavajatista, né? Era. O senhor é de esquerda, dizia ele. O senhor é favorável ao combate à corrupção. Talvez de uma maneira errada, mas dizia isso a ele. O que caracteriza a esquerda? Ou na falta de uma caracterização da esquerda, porque talvez tudo isso que a gente tenha falado aqui, ou grande parte do que a gente considere ser de esquerda, está hoje muito menos centrado numa doutrina como o marxismo e muito mais centrado numa disputa ética. Uhum. Explica o que é ser de esquerda. Eu acho que você tocou no ponto. Antes de tudo, um compromisso ético no combate às imensas desigualdades sociais, injustiças sociais, e sociais nas suas dimensões mais amplas, sociais na expressão das suas diferenças econômicas, culturais, no acesso aos bens, aos capitais culturais que estão disponíveis na sociedade. Claro, de esquerda e direita são conceitos permanentemente em disputa, né? Nós conhecemos gente que acha que defender direitos dos LGBTs não é coisa de esquerda, é coisa de liberal, né? Como se fosse possível, numa sociedade de igualdade, de justiça, de oportunidades, ter pessoas trans com uma média de vida de 35 anos, mas como tem no Brasil. Mas é possível ser de direita e defender a tutela da comunidade LGBTQIA+. Mas na medida em que defendendo os valores do liberalismo, não os valores, vamos dizer assim, clássicos, né, que estão na origem da doutrina liberal, mas tal como o liberalismo se apresenta hoje, que é um laissez-faire, é o ultraliberalismo do início do século XX, onde a liberdade é total, inclusive para oprimir, essa defesa perde sentido. Se você é uma pessoa de direita, realmente, não é um conservador, você se considera um liberal, mas você defende completa liberdade para que cada um viva como queira, você não pode defender os direitos das minorias. É uma contradição em termos, entende? É uma contradição em termos, porque na prática o que vai acontecer é que você está permitindo que as maiorias oprimam as minorias.